Olá, meu caro aluno, de volta com o curso de antibiótico terapia. Vamos dar início hoje à aula de número 5. E na aula de número 5 nós vamos falar sobre mecanismos de resistência aos antimicrobianos. Então nós estamos no módulo 2. No módulo 2 nós estamos tratando sobre a resistência bacteriana, que é um problema muito sério com o uso de antimicrobianos. Afinal de contas, a corrida contra a resistência a antimicrobianos, ela está muito mais favorável às bactérias do que aos fármacos. Então nós precisamos entender um pouco sobre quais os mecanismos que as bactérias utilizam para se tornar resistente aos antimicrobianos, para que nós possamos, a partir daí, utilizar as melhores estratégias para que o nosso paciente não tenha uma bactéria resistente e muito menos que essa bactéria resistente ela leve a uma complicação da infecção. Mas deixe eu me apresentar. Bem, eu sou o professor Sérgio Araújo, eu sou graduado em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também tenho pós-graduação, mestrado e doutorado em Biologia Molecular e Bioquímica, também pela mesma universidade. E hoje eu sou professor do Departamento de Farmácia da UFRN, professor da disciplina de Farmacologia Aplicada. Também tenho um canal no YouTube, o canal Posologia, onde eu posto vídeos sobre a farmacologia todas as semanas. E quem quiser me seguir no Instagram, o meu perfil é o @prof.sergioaraújo. Lá eu publico semanalmente várias informações sobre o mundo da farmacologia. Mas o que é que nós veremos na nossa aula de hoje? Qual é o conteúdo da aula sobre os mecanismos de resistência aos antimicrobianos? Então vamos falar primeiro sobre os determinantes da resistência bacteriana. O que é que faz com que uma bactéria ela se torne resistente? Quais são os fatores que empurram essa bactéria para a resistência bacteriana aos antimicrobianos? O segundo ponto que iremos falar nessa aula é sobre o biofilme. O foco da resistência bacteriana é lá dentro do biofilme, onde muitas vezes as bactérias se sentem protegidas, onde muitas vezes as bactérias conseguem produzir os seus mecanismos. Iremos falar também sobre a pressão seletiva, que promove a seleção de micro-organismos que são naturalmente resistentes, os fatores intrínsecos e também os adquiridos que promovem a resistência bacteriana. E é claro que, apesar disso tudo que vimos anteriormente, que vai promover a resistência bacteriana, precisamos ter estratégias para o uso racional do antibiótico, uso racional do antimicrobiano, que com certeza irá favorecer ao uso mais prolongado, prolongar o uso útil do antibiótico por mais tempo, sem necessariamente ter uma bactéria que é resistente àquele antibiótico. Então vamos entender como foi a evolução do desenvolvimento dos antibióticos e a associação com a resistência bacteriana. Então, os primeiros antibióticos surgiram com as sulfonamidas. As sulfonamidas elas surgiram e elas foram utilizadas na prática clínica antes da década de 1930. Entretanto, foi a penicilina quem revolucionou o uso dos antibióticos. Por isso, nós iremos começar essa timeline pelo uso das penicilinas. Então, a penicilina foi utilizada pela primeira vez clinicamente, sem ser por uso experimental, em 1941. Mas vejam só, caros alunos, em 1942, nós já tínhamos cepas resistentes à penicilina. Staphylococcus aureus resistente à penicilina. É claro que essa resistência, essa cepa, ela não era disseminada, era uma cepa isolada, mas já foi identificado, um ano depois do uso da penicilina, bactérias que eram resistentes também a essa penicilina. Em 1958, foi usado pela primeira vez a vancomicina. A vancomicina até hoje é um antibiótico de reserva terapêutica. A vancomicina até hoje é um antibiótico utilizado apenas em ocasiões onde a infecção ela é grave. Por quê? Porque a vancomicina é um antibiótico que tem pouca resistência à maioria das bactérias. Entretanto, a gente vai ver que hoje existem cepas que são
resistentes também à vancomicina. Em 1960, foi utilizado pela primeira vez a meticilina e no mesmo ano já foi identificado cepas resistentes à meticilina, o Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Em 1985 surgiu um dos antibióticos mais recentes, mais atuais para o uso de infecções mais graves, que foi o imipenem. Em 1988 surgiu, ou foi identificado pelo menos, a primeira cepa resistente à vancomicina, o Enterococcus resistente à vancomicina. Vejam que para que aparecesse, para que fosse identificado uma cepa resistente à vancomicina, levou-se 30 anos. Mas com o uso muito exagerado, com o consumo excessivo de antibióticos, muitas cepas multiresistentes ou panresistentes começaram a aparecer atualmente. São as chamadas superbactérias. A gente vai falar sobre esse assunto na próxima aula. Em 1996, enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos. Vejam que levou 30 anos para que o enterococo se tornasse resistente à vancomicina. Mas levou apenas 11 anos para que a enterobactéria se tornasse resistente a um dos antibióticos mais novos, que é o imipenem. Então, enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. Em 2010, uso clínico da ceftarolina, que é uma cefalosporina de quinta geração, uma das mais recentes. E em 2011, um ano depois, Staphylococcus resistente à ceftarolina. O que é que isso significa? Significa dizer que as bactérias estão criando mecanismos de resistência aos novos antibióticos de forma muito mais rápida. Existe uma aceleração no desenvolvimento de resistência bacteriana aos antibióticos. No mesmo ritmo, existe uma desaceleração na descoberta de novas moléculas para combater as novas infecções. A gente vai ver na próxima aula. E essa combinação é uma combinação extremamente perigosa, onde as bactérias se tornam rapidamente resistentes e os antibióticos são lentamente descobertos para essas bactérias resistentes. Isso promove certamente o aparecimento das chamadas superbactérias. E quais são os determinantes para essa resistência bacteriana? O que é que está fazendo, o que é que faz com que a bactéria se torne resistente a um determinado antibiótico? Então, a evolução da resistência bacteriana vai depender de alguns determinantes. Quais são eles? Fenômeno fisiológico. O desenvolvimento da resistência bacteriana se passa por fenômenos considerados naturais para as bactérias, e esses fenômenos, esses comportamentos naturais das bactérias fazem com que elas consigam proliferar e desenvolver seus mecanismos de resistência cada vez mais rápidos. Também a pressão seletiva. A gente vai ver nessa aula que muitas vezes, quando o uso do antibiótico ele é abreviado, o que nós estamos fazendo é selecionando bactérias resistentes e promovendo a hereditariedade dessas bactérias resistentes e, consequentemente, a proliferação dessa infecção que agora se tornará resistente àquele antibiótico. Um terceiro fator são os fatores intrínsecos. Algumas bactérias são naturalmente resistentes a determinado antibiótico. Isso significa o quê? Que racionalmente, para aquela infecção que tem aquela bactéria que é naturalmente resistente, não se deve utilizar antibióticos na qual a resistência já seja natural para aquelas bactérias. Porque se isso acontecer, essa bactéria vai continuar proliferando mesmo na presença do antibiótico. Isso vai favorecer o desenvolvimento de cepas ainda mais resistentes. Isso vai promover um agravamento muito maior da infecção e, consequentemente, irá promover ainda mais o aparecimento das superbactérias. Além dos fatores intrínsecos, nós temos também os fatores adquiridos. Algumas bactérias, elas não são naturalmente resistentes, mas elas podem adquirir geneticamente essa resistência. E esses três últimos fatores, eles estão intrinsecamente associados.
A pressão seletiva seleciona bactérias resistentes e transferem seus fatores intrínsecos para bactérias sensíveis que recebem os fatores adquiridos, adquirindo assim a resistência bacteriana. Então vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, os fenômenos fisiológicos. E o mais importante dos fenômenos fisiológicos é a formação do biofilme. O que é o biofilme? Então vamos ver nessa imagem aqui. Nós temos uma superfície. Nessa superfície houve a ligação de algumas bactérias, elas conseguiram se aderir nessa superfície. Nessa superfície, as bactérias elas começaram a proliferar, elas colonizaram e elas proliferaram. E como nós podemos imaginar, esse crescimento bacteriano nessa superfície vai fazer com que essas bactérias elas fiquem em camadas. Deixa eu até mudar minha câmera aqui para falar melhor com vocês. Essas camadas bacterianas, elas fazem com que as bactérias da superfície estejam em contato direto com o meio externo. Mas as bactérias internas ao biofilme estejam numa fase intermediária ou numa fase mais interna do biofilme, elas estão protegidas. Protegidas de quê? Protegidas dos antibióticos e protegidas também do sistema imune. Vamos voltar aqui para a tela para a gente poder entender isso melhor. Então, essas bactérias que estão dentro desse biofilme, elas estão protegidas. As bactérias da superfície não, elas não estão protegidas. Mas as internas, elas começam a produzir fatores de virulência. Elas começam a compartilhar materiais genéticos de resistência. Elas começam a dificultar a penetração dos antibióticos. Os antibióticos vão agir apenas nas bactérias da superfície, nas bactérias internas, o antibiótico não age. Dessa forma, as bactérias resistentes que estão internas começam a compartilhar os materiais genéticos de resistência, fazendo com que, mesmo as sensíveis, com o tempo, se tornem resistentes. E elas também, esse biofilme também vai atrapalhar o trabalho das células fagocíticas do sistema imune. Significa o quê? Que quando há a formação de um biofilme, as bactérias vão encontrar a condição necessária para se proteger de antibióticos, para proliferar fatores de virulência, para compartilhar materiais de resistência. E, consequentemente, também terem menos contato ou menos ação do sistema imune nessa infecção. Significa que o biofilme é algo extremamente importante para o desenvolvimento da resistência bacteriana. E onde se desenvolve esse biofilme? Se desenvolve em equipamentos de saúde. Essa superfície aqui pode ser, por exemplo, um catéter. Pode ser um equipamento de saúde onde a bactéria vai aderir, vai colonizar e vai proliferar. Se o paciente está utilizando um determinado catéter e formou-se um biofilme, a chance desse paciente ter uma infecção e a chance dessa infecção ser resistente à maioria dos antibióticos usados vai ser muito maior. Outro lugar também que o biofilme pode ser formado é em tecidos infectados. Algumas infecções naturalmente formam biofilme. Algumas infecções são naturalmente mais resistentes de tratar exatamente porque o biofilme foi formado. Então, quais são esses materiais, quais são esses tecidos que são comuns se formar esses biofilmes? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Materiais como derivação ventricular, lente de contato, tubo endotraqueal, catéter central, catéter pacemaker, catéter periférico vascular. Vejam que são vários materiais que se tornam a superfície adequada para proliferação, crescimento bacteriano e proteção contra antibióticos e também o sistema imune. E quais são as principais infecções que também têm a capacidade de formar biofilme? Sinusite crônica, por isso é importante o paciente que tem sinusite de repetição fazer um tratamento sério e definitivo para que não se forme um biofilme, para que o hospedeiro, para que o paciente não se torne um veículo de bactérias resistentes. Também infecções da orelha,
placas dentárias. Muitas vezes o paciente tem uma placa dentária, um biofilme, onde existem várias bactérias que são multiresistentes. Endocardite, infecção de fibrose cística, dentre outras. Tá? Então, nós podemos ver aqui que tanto materiais de saúde, materiais médicos hospitalares, como algumas infecções têm a capacidade de formar biofilmes, e esses biofilmes é um fenômeno fisiológico que a bactéria naturalmente ela tem esse comportamento de formar os biofilmes. Isso promove a resistência bacteriana. Um outro fator também extremamente importante que contribui com a resistência bacteriana é a pressão seletiva. E vamos olhar mais uma vez aqui para a imagem. Nós podemos ver aqui os antibióticos, as moléculas de antibióticos, nessa coloração mais azulada. Nós podemos ver várias bactérias que foram destruídas por esse antibiótico. São bactérias sensíveis ao antibiótico. Mas tem uma aqui que não está sofrendo ação nenhuma do antibiótico. É uma bactéria resistente. Mas se o tratamento ele for contínuo, se não houver esquecimento, se sempre for tomado no horário, se for tomado pelo tempo mínimo do tratamento, esse antibiótico ele vai destruir todas as bactérias sensíveis. Então, mesmo tendo uma bactéria resistente, essa infecção ela vai ser totalmente curada. Por quê? Porque essa bactéria ela só vai promover infecção depois de um número mínimo de novas unidades bacterianas. Então, para que essa bactéria se multiplique, ela vai ter que ter uma divisão celular. Mas vamos imaginar a seguinte situação. O antibiótico que deveria ser utilizado por 10 dias foi utilizado por 4 dias, o paciente clinicamente estava muito bem, parou de usar o antibiótico, faltavam 6 dias para completar o tratamento. Nesses 4 dias, várias dessas bactérias sensíveis de fato foram destruídas, mas não foram todas. Várias outras restaram. E essa bactéria, essa única bactéria resistente, ela começou a transferir os genes de resistência para essas bactérias sensíveis. Depois de 6 dias, 7 dias, o paciente voltou a ter sintomas, voltou a usar o antibiótico. E o que é que foi que aconteceu? A infecção não diminuiu mais, porque a maioria das bactérias agora não eram mais sensíveis. A maioria das bactérias agora era resistente. Isso é o que a pressão seletiva promove e contribui para a resistência bacteriana. Existem várias bactérias com graus diferentes de resistência, as sensíveis, as intermediárias e as resistentes ao antibiótico. Com a seleção apenas das resistentes, as sensíveis elas vão adquirir o material genético. Se ainda tiver populações de bactérias resistentes, elas vão receber esse gene de resistência também. Então, nós temos aqui os 2 pontos principais. As bactérias sensíveis são totalmente destruídas se o tratamento for completo, e as bactérias resistentes conseguem sobreviver e multiplicar-se formando uma população homogênea resistente. E se ainda tiver bactérias sensíveis, esses genes de resistência eles podem ser transferidos para as bactérias sensíveis. Um outro fator que também contribui para a resistência bacteriana é a resistência intrínseca. E a gente está vendo aqui a resistência intrínseca à oxacilina. Algumas bactérias elas produzem, por exemplo, uma proteína ligadora de penicilina, um PBP, que é resistente à ação de penicilinas semissintéticas. Essas bactérias que já são naturalmente resistentes, elas vão ser resistentes à penicilina. Não adianta usar penicilina para esse tipo de infecção, porque a infecção não vai ser debelada. É o caso, por exemplo, de Staphylococcus aureus, resistente à meticilina ou resistente à oxacilina. Essas bactérias elas não sofrem ação da oxacilina. Essas bactérias não sofrem ação da oxacilina porque elas são naturalmente resistentes. Elas produzem naturalmente uma proteína ligadora de penicilina que não sofre ação da oxacilina. Outro exemplo aqui. Staphylococcus aureus
produtor de beta-lactamase de espectro estendido. Para essas bactérias, elas já são naturalmente resistentes a todos os beta-lactâmicos, a todas as penicilinas, a todas as cefalosporinas. Para essa bactéria que já é naturalmente resistente, deve-se ter uma alternativa que haja sobre essa bactéria, porque aos beta-lactâmicos, essa bactéria já vai ser naturalmente resistente. Assim como o Staphylococcus aureus, que vai produzir uma transpeptidase que vai dificultar também a ação dos beta-lactâmicos. Então, para essas bactérias que já são naturalmente resistentes, o uso do antibiótico a qual elas já são resistentes vai ser completamente inadequado. Nessa outra imagem aqui a gente já pode ver as unidades formadoras de colônia e aqui nós temos a concentração de oxacilina. Aquelas bactérias que são naturalmente sensíveis com baixas concentrações de oxacilina, nós podemos ver aqui uma queda substancial no número de unidades formadoras de colônias. Mas naquelas bactérias que são mais resistentes, podemos dizer aqui que é uma forma intermediária de resistência à oxacilina, há uma necessidade de uma dosagem, de uma concentração maior, mas que com concentrações grandes ela consegue diminuir o número de unidades formadoras de colônias. E para as bactérias que são muito resistentes, nós podemos ver aqui que existe uma concentração elevadíssima do antibiótico para que aquele antibiótico tenha alguma ação sobre essa bactéria. Mas, evidentemente, aumentar a concentração muitas vezes significa aumentar também o risco ou potencial de reações adversas. E o que é que esses fatores intrínsecos fazem? Então, cada grupo bacteriano pode apresentar uma resistência intrínseca a uma determinada classe de antibióticos. Por isso, ao se saber que aquela bactéria é naturalmente resistente, deve-se evitar uma das formas que pode ser uma estratégia para o uso racional de antibióticos é evitar esse tipo de antibiótico para essa bactéria. Essa associação ela não funciona. Então, por exemplo, bactérias gram-positivas, elas em geral são resistentes ao uso ao antibiótico ácido nalidíxico. Então, se o paciente tem uma infecção urinária e essa infecção urinária é por um gram-positivo, ácido nalidíxico não é uma alternativa. Enterococos são resistentes à penicilina G. Penicilina G não deve ser utilizado se o paciente tiver infecção por enterococos. E salmonelas são resistentes aos aminoglicosídeos. O paciente tem uma diarreia infecciosa por salmonela, não deve se utilizar aminoglicosídeo porque a salmonela ela é naturalmente resistente à ação do aminoglicosídeo. Quais são os determinantes para que essa resistência intrínseca ela ocorra? Então nós temos a inativação de antibióticos, a bactéria produz enzimas que destroem o antibiótico. Destrói o aminoglicosídeo, destrói o beta-lactâmico, destrói a penicilina, destrói os carbapenêmicos. Uma outra forma também é a modificação do alvo farmacológico. O alvo farmacológico é a DNA polimerase. A DNA polimerase daquela bactéria ela sofre uma modificação que dificulta a ligação do antibiótico. O alvo farmacológico é a PBP, a proteína ligadora de penicilina. A bactéria modifica essa PBP de modo que a penicilina não consegue mais se ligar. E uma outra forma também é mudanças na permeabilidade. A bactéria dificulta a entrada do antibiótico ou ela promove a saída rápida do antibiótico. Então isso vai dificultar, vai fazer com que o antibiótico tenha muito menos tempo para agir do que teria se a bactéria não tivesse esse mecanismo de resistência. Então vamos ver algum desses fatores intrínsecos para entender um pouquinho melhor como isso acontece. Então nós temos aqui uma beta-lactamase que vai destruir o anel beta-lactâmico, que é fundamental para a ação das penicilinas ou dos beta-lactâmicos de uma forma geral. Então essa beta-lactamase, está aqui a enzima, vai destruir quando o antibiótico chegar nessa região aqui, ele vai destruir, essa enzima vai destruir e o antibiótico não vai ter ação nenhuma. Uma outra forma também
é quando o fármaco, o antibiótico, ele entra na célula, ele vai agir internamente, vai agir intracelularmente, mas a bactéria promoveu, sintetizou uma bomba de efluxo e esse antibiótico que entrou, ele vai ser automaticamente expelido pela bactéria. E muitas vezes, a gente vai ver na próxima aula, muitas vezes as bactérias que são multiresistentes, são resistentes a vários antibióticos ao mesmo tempo, elas usam esse mecanismo de resistência. É o que acontece, por exemplo, quando a Pseudomonas aeruginosa, que é uma bactéria que tem histórico de multiresistência, ela expressa essa bomba de efluxo e ela se torna resistente a beta-lactâmicos, a fluoroquinolonas, tetraciclina e cloranfenicol, tudo ao mesmo tempo. Então, vejam que adquiriu resistência apenas por um mecanismo a vários antibióticos. Diferente se a bactéria produz, por exemplo, uma enzima degradadora. Dificilmente essa bactéria vai ser resistente a tantos antibióticos ao mesmo tempo. E os fatores adquiridos? Bem, os fatores adquiridos, eles podem ser adquiridos de 3 formas diferentes. Eles podem ser adquiridos através de conjugação, quando é que um desses fatores de resistência é adquirido por conjugação. Quando uma bactéria ela se associa a outra, ela forma um peeling e ela transfere uma bactéria resistente, ela transfere plasmídios contendo genes de resistência para uma bactéria sensível. Por isso que eu falei lá no início da aula que a pressão seletiva é um dos fatores de resistência bacteriana. O antibiótico é utilizado por um tempo menor do que deveria. As bactérias resistentes, elas transferem esse plasmídio para as bactérias sensíveis. Com o tempo, as bactérias sensíveis também vão se tornar resistentes. Então, nós podemos ver aqui vários genes, por exemplo, um gene que está produzindo uma enzima que vai degradar o antibiótico. Aqui nós podemos ver um outro gene que produziu, por exemplo, um alvo farmacológico modificado, uma DNA polimerase modificada, ou uma proteína ribossomal modificada, por exemplo. Essa forma de transmissão é chamada de conjugação, quando o DNA plasmidial, que é esse DNA circular, ele replica independentemente do cromossomo, ele é transferido de uma bactéria resistente para uma bactéria sensível através desse peeling, através dessa conjugação. Uma outra forma também de transferência de material genético, de transferência de material de resistência de uma bactéria para outra, é através da transformação. A transformação de determinantes genéticos, eles são transferidos quando uma célula é destruída. A gente vai ver isso no próximo slide. E um terceiro mecanismo é através da transdução. A transdução, o DNA ele é transferido de uma bactéria para outra por meio de vírus que infectam bactérias. São os bacteriófagos. Os bacteriófagos conseguem levar dentro da sua estrutura proteica material genético de resistência e a bactéria sensível vai receber esse material, vai inserir no seu próprio material genético, produzindo assim, expressando assim, várias proteínas que vão dar resistência bacteriana àquele antibiótico. Então, vamos ver esses dois últimos que eu acabei de falar, os fatores adquiridos. O primeiro fator aqui nós podemos ver é o bacteriófago. Então, o bacteriófago, esse vírus, ele infecta bactérias resistentes, por exemplo, quando ele infecta, ele adquire o material genético da bactéria resistente. Depois que essa bactéria for destruída, esse vírus vai infectar uma nova bactéria. Se essa bactéria for sensível, ela vai adquirir o gene de resistência e também se tornará resistente. Uma outra forma é através da transformação. A bactéria que é resistente depois de destruída, pode ser inclusive pelo próprio sistema imune, ela vai liberar o material genético de resistência e esse material pode ser adquirido por uma bactéria sensível e essa bactéria vai se tornar naturalmente resistente também. Quais são as principais estratégias, portanto, que a gente pode usar para evitar que tudo isso, que todos esses mecanismos, eles aconteçam? Então, o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês é a redução no número de prescrição.
E como é que a redução do número de prescrição irá melhorar o perfil de resistência bacteriana? Muitas vezes, a prescrição do antibiótico ela é feita quando a infecção não é bacteriana. E se a infecção não for bacteriana, o que é que o antibiótico vai fazer? Ele vai agir sobre a microbiota normal, ele vai destruir um dos fatores que vai impedir que a gente tenha adquirido infecção, e a consequência disso é que irá favorecer, portanto, a infecção que poderá ter bactérias resistentes a antibióticos. Às vezes, a infecção, mesmo sendo bacteriana, ela é uma infecção relativamente simples, ela é uma infecção que não necessariamente precisa utilizar antibióticos. O uso de antibióticos também poderá piorar essa infecção, poderá selecionar bactérias resistentes. Então, a redução do número de prescrição, principalmente nesses dois casos, quando a infecção não é bacteriana ou quando a infecção, mesmo sendo bacteriana, ela não necessariamente precisa de antibiótico, ela poderá contribuir com a redução da resistência bacteriana. Um outro ponto também é a redução no prazo de uso de antibióticos. Se a infecção é simples, vou dar um exemplo, uma infecção do trato urinário não complicada, normalmente o tratamento com 3 dias é suficiente. Mas se o paciente utiliza para esse tipo de infecção, que em 3 dias está resolvido, um tratamento para 10 dias, muitas vezes, vejam que a gente tem que pensar na pressão seletiva, que é quando o tratamento precisa ser mais prolongado, e precisamos pensar também na estratégia para reduzir a resistência bacteriana. Infecções mais leves, o tratamento é mais curto. Se o tratamento é prolongado para as infecções mais leves, o que nós estamos fazendo? Estaremos provavelmente selecionando mais bactérias resistentes. Estaremos provavelmente agredindo mais a nossa microbiota normal, que é uma forma de nos proteger das infecções. E o terceiro ponto, restrição preferencial de certas classes. Muitas vezes, o tratamento com antibiótico é feito com antibióticos de largo espectro. Antibiótico de largo espectro vai agir sobre a bactéria que está causando a doença, vai agir sobre bactérias que estão protegendo o nosso corpo de infecções. Então, sempre que possível, deve-se utilizar antibióticos de espectro estreito, principalmente quando se suspeita de qual bactéria está causando aquela infecção, ou epidemiologicamente aquela infecção tem uma chance muito maior de ser causada por aquela bactéria, ou quando se identificou através de uma cultura aquela bactéria, sempre que possível utilizar antibióticos de espectro estreito. Antibióticos de espectro largo ou estendido devem ser utilizados principalmente como reserva terapêutica. Quando a infecção ela agravar, quando a infecção não for controlada com a primeira alternativa, os antibióticos de reserva terapêutica eles devem ser utilizados. É o caso, por exemplo, aqui das fluoroquinolonas. 3 outros pontos também que são estratégias importantes para o controle das infecções e principalmente a resistência bacteriana é a promoção de uso heterogêneo. Então, sempre a gente utiliza um determinado antibiótico. É salutar para aquela mesma infecção utilizar a primeira opção. Se o paciente tiver uma repetição daquela infecção, utilizar uma segunda opção, utilizar antibióticos de mecanismos de ação diferentes, de espectro de ação diferente, para que não se selecione facilmente bactérias que são resistentes àquele determinado antibiótico. Então, esse uso heterogêneo também pode ser uma estratégia importante para impedir que haja desenvolvimento de resistência bacteriana. Uso de antibióticos em combinação. Se você utiliza uma associação, essa associação ela é sinérgica, vai ser extremamente saudável para o tratamento do paciente, porque dificilmente uma bactéria vai ter vários mecanismos de resistência. É claro que se a bactéria for multiresistente, aí não tem jeito. Aí, provavelmente, mesmo com associação, ela vai ser resistente aos antibióticos usados. Mas o que eu estou falando aqui é estratégia para impedir justamente que haja essa multiresistência.
Utilizando antibióticos associados, eu vou impedir, eu vou dificultar encontrar uma bactéria que seja resistente a vários antibióticos ao mesmo tempo. E é claro que lançamento de novos antibióticos, apesar de que esse último ponto, a gente vai ver na próxima aula, está sendo bem difícil. Cada vez mais é raro o desenvolvimento e a evolução de uma nova molécula para tratar as infecções. Mas mesmo com o lançamento de novos antibióticos, se houver um uso muito precoce desses antibióticos, se o clínico prescrever de forma muito antecipada esses antibióticos, muito provavelmente, como a gente viu lá no início da aula, rapidamente serão selecionadas cepas resistentes. Na próxima aula, o que é que a gente vai ver? Vou fazer algumas perguntas que vai nos estimular para o próximo assunto. Com o aparecimento de bactérias multiresistentes, os antibióticos antigos não poderão ser usados? Será que não poderão? Vai ver isso na seção Velhos Antibióticos para resolver novos problemas. Pergunta 2. O consumo excessivo de antibióticos pode piorar o perfil da resistência? Nós veremos isso em motivos para o aumento de cepas multiresistentes. E a pergunta 3. Quais os objetivos de um programa de gestão de antibióticos? Então, veremos isso em uso racional de antibióticos através de um programa de gestão de antimicrobianos. A nossa próxima aula, a aula de número 6, ela vai falar sobre bactérias multiresistentes e também bactérias panresistentes. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Até a próxima aula.